Então agora quer dizer que dieta carnívora causa xantoma, causa xantelasma, né? Ou seja, aparece essas bolsas de gordura nos olhos, nas mãos, e aí teve um caso nos Estados Unidos que aconteceu e tudo mais, e aí toda a internet ficou em polvorosa, o caso foi para a televisão também, e eu demorei para poder falar sobre esse assunto, porque eu, na verdade, eu estava me divertindo com a quantidade de bobagens que eu estava vendo na televisão, na internet, no Instagram, por aí afora, a quantidade de besteira. É impressionante como sai uma notícia, uma meia verdade é plantada assim e fica aquele lastro de pólvora, de desinformação, assim, que é um pavor, assim, uma coisa absurda. Eu vou dar uma navegada aqui com vocês em algumas notícias que eu dei uma olhada e vou passar as minhas considerações, inclusive em jornais e blogs médicos, tá? E é impressionante como lugares onde é para poder falar, onde médicos falam, onde médicos consultam informação, estão lá vendo este tipo de coisa. Primeiro é o seguinte, né? Dando um contexto aqui, teve um homem nos Estados Unidos que ele reportou que ele começou a ter casos de xantoma, né? Xantoma é essas bolsas de gordura que aparecem na mão e xantelasma, o que aparece nos olhos, né? E esse caso ele foi publicado pelo JAMA, né? Que é um jornal científico e tudo mais que publica vários artigos. Foi publicado esse caso, né? Desse senhor lá nos Estados Unidos, um homem de 40 anos de idade, e isso teve uma repercussão tremenda, né? Porque ele afirmava que estava fazendo uma dieta carnívora. Será que ele estava fazendo isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui na notícia que saiu. Olha só, esse daqui é um jornal chamado Medical Press, ou seja, é lá de fora, onde médicos escrevem e consultam aqui. Olha só como é que foi escrita a notícia, tá? Homem em dieta carnívora desenvolve nódulos amarelados nas mãos, pés e cotovelos. Ou seja, aqui está afirmando logo de cara de que o homem estava numa dieta carnívora. Preste atenção. Aí, se você for olhar aqui abaixo, ó, um trio de cardiologistas, dois do Hospital Geral de Tampa, blá blá blá, do Centro de Câncer do Andrew, blá, 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 do Texas, relataram um incidente de um homem adulto que desenvolveu nódulos amarelados nas mãos, pés e cotovelos após adotar uma dieta carnívora. Em seu artigo, publicado no periódico JAMA Cardiology, Constantinos, blá blá blá, Jaime Caballero, blá blá blá, descreve os sintomas de um paciente que procurou o Tampa General em busca de ajuda após apresentar nódulos amarelados aparecendo em várias partes do corpo e seu diagnóstico. O paciente, um homem na faixa de 40 anos, disse aos médicos que os nódulos apareceram 3 semanas antes de sua visita ao hospital. Após questionamento, eles determinaram que o paciente havia adotado uma chamada dieta carnívora aproximadamente 8 meses antes do aparecimento dos nódulos. Aqui começa uma coisa que eu acho bizarro, que isso aqui esteja escrito num periódico médico. Olha só. A dieta carnívora é uma dieta da moda. Vai vendo. Dieta da moda, baseada em comer grandes quantidades de gordura animal e muito pouco de qualquer outra coisa. Aqui já entra uma grande de uma mentira. Primeiro, o seguinte: dieta carnívora não é uma dieta da moda. A dieta carnívora já foi adotada por tribos, por povos da antiguidade por muitos e muitos anos, por milhares de anos. Existem povos que já existem, que existem de maneira remota, de maneira isolada, e que até hoje adotam primariamente alimentação carnívora. Os Inuit são um grande exemplo disso. Quer ver? Numa breve passada na internet, a gente já acha que ó, pessoas da história que tinham uma dieta carnívora. Aqui, ó, o Homem das Cavernas carnívoro. Aqui fala de 2,6 milhões de anos até 10 mil anos atrás. Eu não concordo muito com essa datação aqui, não, por outros motivos, mas enfim, não vem aqui o caso. Membro da tribo Himalaia, né? Bárbaros suevos, guerreiros mongóis, né? Inuit nômade. Aqui embaixo tem uma foto que eu não quero mostrar, porque o YouTube ele é meio encrenqueiro com certas imagens, mas ali mostrava crianças, né, ao lado de um animal ali e tal. E aí eu não quero mostrar a foto, mas basicamente os nômades Inuit, por exemplo,
eles, aqui está dizendo ó, que eles vivem numa área de muito frio e tudo mais, e eles se alimentam de muita carne, né, de tanto gordura quanto proteína animal. E é impressionante por como que um periódico médico fala que é uma dieta da moda. É uma dieta da moda. E outro erro grande aqui que tá dizendo aqui, ó. É baseado em comer grandes quantidades de gordura animal. Isso não é verdade. A alimentação, ela é alimentação predominantemente animal, mas não é que dá preferência para as gorduras. As gorduras vêm, elas estão dentro dessa estratégia alimentar porque já é inerente do alimento que a gente está consumindo, porque normalmente alimentos de origem animal têm predominante proteínas e gorduras, elas estão combinadas. Não é que a gente separa a gordura e dá preferência para a gordura, como como a notícia que tá dando a entender, né? O paciente, nesse caso, relatou comer quase 10 libras de manteiga, queijo e outros alimentos gordurosos todos os dias desde que embarcou na dieta. Ponto. Olha só. Aqui mesmo, a própria notícia ela já começou a se perder, porque o paciente relatou que ele comia 10 libras, ou seja, 5 quilos de manteiga, queijo e outros alimentos gordurosos todos os dias. Cara, isso aqui não é alimentação carnívora. Isso aqui tem tudo menos uma carne. Isso aqui não é alimentação carnívora. Alimentação carnívora, o nome já está dizendo, predominantemente carne. Ou seja, carne que a gente se refere a carne, órgãos animais. É isso. Rim, baço, fígado, músculo, essas coisas. Não é pegar os subprodutos animais, que sim, são de origem animal, mas processar esses alimentos e adotar isso como base de alimentação é um grande de um erro. E com certeza foge totalmente do que é uma alimentação carnívora. E esse aqui, que é um jornal médico, deveria saber disso, né? Então, não tem nada a ver. Gente, comida, manteiga, queijo, isso não é comida, tá? São de origem animal. Eles podem ser consumidos em certo grau. Eu sou muito cético com relação a queijo, por exemplo. Eu vivo falando aqui, queijo não deveria ser adotado como base da alimentação de ninguém. Ele pode ser consumido sim em alguns casos, mas o queijo eu acho que ele tem muito mais malefícios do que benefícios, sinceramente, porque tem a questão da inflamação, tem a questão da lactose, tem a questão do desconforto intestinal, tem a questão do vício, a gente fica viciado, queijo é uma coisa muito viciante, e isso é muito perigoso, fica comendo queijo, queijo, queijo. Então é uma coisa que realmente eu não apoio, né, de assim, não assino embaixo, mas ele pode ser adotado em pequenas quantidades, assim como manteiga também. Manteiga a gente também tem que tomar um certo cuidado, embora possa ser utilizada assim numa estratégia de alimentação carnívora, numa estratégia de alimentação saudável. Eu mesmo adoto na minha alimentação, mas tem que ser com muita moderação, tá? Não é pode comer manteiga à vontade, quilos de manteiga. Cara, não é assim que as coisas funcionam. E aqui a notícia continua: os exames de sangue mostraram que o colesterol do paciente estava aproximadamente 4 vezes acima dos níveis normais, né? Os médicos diagnosticaram o paciente com chantelasma, uma condição na qual depósitos amarelados de colesterol se acumulam em várias partes do corpo, nesse caso, nas palmas das mãos, nas solas dos pés e nos cotovelos. O caso dele havia progredido a ponto de parte do colesterol estar passando por rachaduras na pele, né? E o que acontece? Realmente, quando a pessoa está com um nível de colesterol muito alto, extremadamente alto, né, o colesterol ele pode se acumular em algumas partes do corpo, né, porque ele precisa ir para algum lugar. E ele não é expelido assim de maneira tão fácil. O colesterol no corpo ele tem funções, tá? Ele tem funções muito específicas. Sem colesterol, a gente basicamente não vive. É por isso que o nosso fígado produz colesterol, né? Colesterol é uma coisa boa para o nosso organismo, sim, nas quantidades adequadas, obviamente, né? Por exemplo, se não é o colesterol, a gente não produz vitamina D, por exemplo, né? Como é que a gente recebe vitamina D do sol, como muita gente pensa, né? Na verdade, a radiação solar toca a nossa pele e transforma quimicamente o colesterol que está debaixo da nossa pele em vitamina D, através de uma cascata de vários processos químicos até se transformar em vitamina D. O colesterol também é responsável por progesterona, também é responsável pela testosterona, é responsável por uma série de coisas. Colesterol é necessário para a vida, tá? Mas quando existe um exagero, especialmente quando
ela é advinda da alimentação, no caso desse cara aqui, pô, 5 quilos de manteiga, quilos de queijo todos os dias, é uma coisa completamente absurda, completamente fora da alimentação humana de maneira geral. Não tem como a gente defender uma coisa como essa, né? E o engraçado é que, vamos lá, né? Aí começa a cascata de desinformação, porque eu acho que aqui vem uma das coisas que mais me embrulharam o estômago, uma das coisas que mais me revolta, na verdade, não é com um jornal específico, com um jornalista específico, ou com alguém assim, mas na verdade como é que a informação ela é passada e começa a se consolidar um monte de bobagem na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, indo agora para um jornal do Brasil, tá? Aqui no G1, por exemplo. A notícia é assim: Chantelasma, o que é a condição que faz o homem vazar colesterol pelas mãos após dieta rica em gordura. Aqui diz o seguinte, ó, homem nos Estados Unidos contou, a notícia tá boa até agora, né? Homem nos Estados Unidos contou, com as palavras dele, que estava fazendo uma dieta carnívora, com vários quilos de produtos com gordura de origem animal. Nível de colesterol do paciente era 5 vezes mais alto que o limite, né? Aí aqui tá a palma da mão dele, assim, a gente pode ver aqui, ó, o colesterol se acumulando aqui, né, nas mãos e tudo mais, é uma coisa que fica, que esteticamente é bastante estranho, né? Aqui diz o seguinte, ó, um homem que passou meses fazendo uma dieta baseada em produtos de origem animal, com vários quilos de queijo e tabletes inteiros de manteiga, acabou desenvolvendo vários nódulos amarelos nas mãos, cotovelos e pés. Os médicos explicaram que a condição se chama chantelasma e acontece quando a quantidade de colesterol e gordura é tanta que se acumula na pele, né? Aqui aí a notícia segue, olha só como é que é as coisas. O caso foi publicado no Journal of the American Medical Association, né? Que é o JAMA, que a gente comentou, um dos mais renomados do mundo. O chantelasma não é tão incomum, mas geralmente acontece na região dos olhos de quem tem altos índices de colesterol. No caso dele, no entanto, os nódulos estavam na palma das mãos, pés e cotovelos em grande volume. Olha só, aí é que começa a dizer assim, o que é o chantelasma, a gente já explicou, né? E a notícia aqui, ela descreve bastante bem, né, o que é o chantelasma, que é esse depósito de gordura e tudo mais, né? Mas olha só, aqui tem uma coisa que é o seguinte, ó. Essa condição é incomum? Segundo os especialistas, a condição não é incomum. Pessoas com altos índices de colesterol podem desenvolver esse quadro. No entanto, os nódulos costumam ser um pouco pequenos. Blá, blá. Aqui que é o bacana, né, da notícia. Olha só. Qual é o risco à saúde de alto nível de colesterol? Está na mesma notícia, né? Vamos lá. O colesterol é uma gordura que todos nós temos no corpo. Na verdade, é uma lipoproteína, né? Se a gente falar de LDL e HDL, é uma lipoproteína que carrega, né, moléculas de gordura, mas ok, não vou entrar em tecniquez aqui. Quando em níveis altos, ele pode agredir artérias. Isso aqui a gente já viu que é um mito. O que agride a artéria é colesterol oxidado, que é causado por má alimentação, que é causado por açúcar, que é causado por industrializados. Porque a gente não consegue evitar que o corpo produza colesterol. O que dá problema é colesterol oxidado que vem através de uma alimentação ruim, tá? Se você ainda não viu, veja o Mito do Colesterol, que é o documentário que está lá no Supernutridos. Tá fantástico. Tem vários cardiologistas lá que atestam isso. Dá uma olhada lá que isso aqui já caiu por terra, tá? Vamos lá. Aí aqui continua. Que são os vasos que transportam sangue do coração para diferentes tecidos. Ele faz com que se formem placas de gordura que obstruem e agridem as paredes desses caminhos, levando a problemas como AVC e infarto. Não, não é isso, tá? Não é isso. É colesterol oxidado. Não é todo tipo de colesterol que oxida, não é todo tipo de LDL que oxida, é apenas parte deles, e não é o colesterol que causa isso. O colesterol, na verdade, ele está tentando fazer o trabalho dele, e o que está ferrando com a vida ali, que tá ferrando com a vida do paciente é realmente a alimentação ruim, que está oxidando esse colesterol, que está agarrando na parede das artérias e está formando placas que aí sim trazem riscos à saúde. Tá? Aqui continua, segundo dados do Ministério da Saúde, 40% da população brasileira tem índices altos, e isso não ocorre apenas em adulto.
adultos, né? Uma pesquisa recente da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que 1 em cada 4 crianças e adolescentes está com colesterol alto no Brasil. Por que não fala do colesterol e não fala da porcariada que crianças e adultos comem todos os dias? Não falam do pão, não falam do glúten, não falam do açúcar, não falam de nada disso, né? Fala de colesterol alto, e aí tem que evitar colesterol, tem que evitar, não pode comer manteiga, não pode comer banha de porco e tudo mais, não pode ter aquela alimentação que a gente tinha 50, 70 anos atrás, que era uma alimentação muito melhor, onde as pessoas eram magras, a obesidade é uma das coisas mais raras que tinha, né? E não, né? A gente tem que falar do colesterol e tem que evitar gordura, né? Que é isso que é espalhado por aí, enfim. Aí arremata aqui, né, a notícia: o colesterol está ligado às principais causas de mortes no país e os médicos alertam que ele não pode ser negligenciado, reforçando que essa não é uma condição exclusiva dos pacientes com obesidade. Ok, não está muito legal esse parágrafo aqui não, porque e os médicos? Quais médicos? Não são todos os médicos, tá? Os médicos, eles não têm um consenso com relação a isso, e os médicos, sim, mais esclarecidos, que vão um pouco mais a fundo, que realmente, né, estudam isso a fundo, que fogem da cartilha, que fogem das diretrizes, vão lá e realmente e desafiam isso daqui, sabem que colesterol é uma coisa que precisa existir no organismo. De maneira exagerada, como desse rapaz? Com certeza não, né? Isso aqui é fruto de exagero. Isso aqui não é fruto de uma alimentação saudável. Este homem não estava fazendo uma carnívora e não estava fazendo uma alimentação saudável. É que nem a analogia que eu faço do porquinho da Índia, né? O porquinho da Índia não é da Índia e nem é porco. Aqui não era uma carnívora e nem uma alimentação saudável, tá? Isso aqui realmente é um desastre. Isso aqui era uma coisa totalmente fora de lugar, né? O interessante aqui que, assim, a desinformação, ela é muito forte. E isso aqui também foi parar na TV, né? E o que acontece? Eu até entendo, eu prefiro dar a esses jornalistas o privilégio da dúvida, né? Ou seja, porque o que acontece? Muitas vezes o jornalista ele está falando o que é de senso comum, o que as diretrizes falam. E a gente sabe que diretrizes, como pirâmide alimentar, como todas essas diretrizes alimentares que a gente recebe, é tudo furada, tá? É furada. Se a gente por a gente seguir essas diretrizes alimentares, a pirâmide alimentar e tudo mais, que a gente chegou nessa situação catastrófica que nós chegamos, né? Do ponto de vista alimentar, essa explosão de obesidade, explosão de infarto e tudo mais, né? Tem que evitar gorduras naturais, gorduras animais. Tem que comer um montão de carboidrato, comer pão e tudo mais. E é uma grande de uma furada, né? Inclusive eu vi uma reportagem aqui, acho que passou no SBT, que a gente vai comentar ela daqui. Olha só. Veja esse caso. Um homem que passou meses fazendo uma dieta baseada em produtos de origem animal acumulou. Olha só, aqui ele foi preciso nas palavras dele, uma dieta com produtos de origem animal. Não falou que era uma carnívora, né? Que você vê que existe uma diferença bastante importante aí. Ele usou as palavras corretas aqui na notícia, né? Interessante. Gordura nas mãos nos Estados Unidos. Esse caso viralizou nas redes sociais, mas essa condição já é bem conhecida por especialistas. Isso que você está vendo nas linhas da palma da mão é gordura. O paciente, um americano, com o objetivo de perder peso, por 8 meses fez uma dieta sem carboidrato, à base de Dieta sem carboidrato. Aqui já começou a levar a pessoa a entender que fez uma dieta low carb, fez uma dieta cetogênica, fez uma dieta sem carboidrato. Tá vendo? Não comer carboidratos pode causar isso. Eu tô aqui simulando como pode ser o pensamento da pessoa que tá vendo a notícia, tá, pessoal? E que não tá bom, tá? proteína e muita gordura. Não, 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 não. Proteína e muita gordura. Não é bem assim. Bom, vamos lá. Dieta carnívora não é isso. Dieta carnívora é comer partes animais. Isso primariamente. Cabe, né, de novo, né? Um pedacinho de queijo aqui é acolá, um pouco de manteiga aqui é acolá, cabe. Mas não é bem isso, tá? Eu acho que é uma super simplificação que eu acho que não informa bem. Ele comia por dia 4 quilos de queijo, hambúrgueres e um tablete de manteiga. 4 quilos de queijo, um tablete de manteiga,
hambúrgueres, ou seja, eu acho que o que ele menos comia era realmente a proteína animal. O que ele menos fazia era carnívoro. O homem de 40 anos contou que até emagreceu, mas para a saúde o cardápio foi uma catástrofe. A taxa de colesterol dele, como era de se esperar, explodiu. E isso é muito perigoso, porque pode desencadear doenças cardiovasculares. Aqui no Brasil, elas são a principal causa de morte. Não é colesterol que é a principal causa de morte, tá? Não é, a gente já falou disso. Não é o colesterol. O acúmulo exagerado de colesterol, no caso deste rapaz, foi sim ruim. Isso é horrível para a saúde. Mas aí tá vendo que está conectado uma informação que não é boa? Ou seja, colesterol alto, causa de morte por doenças cardiovasculares. Não é isso. Esta médica, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, explica o processo. O colesterol alto pode levar a acúmulo de placas de gordura. Não, a gente já viu isso. Assista outros cardiologistas falando lá no documentário, lá, o mito do colesterol. Não é isso, é colesterol oxidado, é alimentação ruim, é açúcar, é gordura ruim, gordura industrializada, é conservante, uma série de coisas. E isso sim é o que é o problemático. Nos vasos de todo o organismo. Isso leva aos infartos, aos AVCs, os derrames, né? A oclusão de artérias dos membros inferiores, e muitas vezes até amputação ou dores para caminhar, dores no peito quando o evento ainda não se instalou. Então tem uma gradação, mas sim, podem levar à morte. É preciso estar atento às taxas recomendáveis de colesterol. O que mais me deu curiosidade aqui nessa notícia também é por que tá numa padaria, aqui numa lanchonete, num restaurante, por que mostrando muito mais carboidratos do que outra coisa quando fala de colesterol, que fala de alimentação com base em produtos de origem animal, e tá numa padaria mostrando um monte de massa, um monte de pastelzinho, um monte de empadinha, mas não sei o que, coxinha, sei lá o que. Por quê? Por que não tá falando no açougue, alguma coisa assim, né? A do HDL, que é o bom, tem que estar acima de 40 miligramas para homens e 50 para mulheres. A furada, isso daqui, gente, a gente já sabe que isso daqui é uma furada, não dá pra colocar assim, é um limite aqui de HDL. Chamar HDL de colesterol bom é um erro que é corroborado por qualquer cardiologista esclarecido. Não dá mais para chamar colesterol HDL de colesterol bom, porque senão a gente vai ter que falar que o LDL é um colesterol ruim, e não é um colesterol ruim. A gente precisa de HDL, a gente precisa de LDL, se a gente morre, se a gente não tiver nenhum nem outro. A do LDL, o colesterol ruim, pode chegar numa... Pois é, tá vendo aí? Quando a gente chama algo de bom, é porque deve existir algo ruim, certo? Pois é, aqui, colesterol ruim. E esse daqui, pessoal, para você ter uma ideia, estatisticamente falando, muito mais pessoas morrem por doenças cardiovasculares quem está com colesterol muito baixo, abaixo, né, ou seja, extremadamente baixo, do que quando está extremadamente alto. Você sabia disso? Pois é. Colesterol LDL não é um colesterol ruim. Não é um colesterol ruim, é um bom colesterol, é um colesterol que deve existir, a gente precisa dele, ele faz a sua função. Só que esse colesterol, alguns tipos de LDL, que são oxidados, que são danificados e podem sim entupir artérias, não é a existência do colesterol. Máximo a 130. E tem ainda a taxa de triglicerídeo, que deve ficar abaixo de 150. Triglicerídeos eu concordo assim de forma muito por cima, porque realmente o triglicerídeo ele não pode subir muito, e eu acho que 150 é uma boa marca, tá? Assim, claro que isso pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas realmente triglicerídeos quando ele sobe demais no sangue não é legal. Em geral, a alteração dos níveis é silenciosa, não dá sinais e não tem uma relação automática com a balança. Mas em alguns casos, o desequilíbrio é tão grande que a doença fica literalmente... Só mostra hambúrguer com pão, com batata... a flor da pele. O vazamento que o americano registrou nas mãos, que pode aparecer também nos pés e cotovelos, chama-se xantoma. Já quando a gordura se acumula embaixo dos olhos, chama-se xantelasma. A Lucy tem. Ela já fez vários procedimentos no local para remover.
incomoda assim esteticamente. Eu vivo procurando procedimentos para tentar tirar, mas já estou me convencendo que é melhor cobrir com uma maquiagem, porque ele vai e volta, vai e volta. Volta porque é preciso tratar a causa, ou Concordo, tem que tratar a causa, senão vai ficar voltando, né? Para não ter chantelasma, tem que tratar a causa, né? Tem que ver onde que está aí o exagero com relação ao acúmulo de colesterol. Isso pode ser tanto por conta da alimentação, tá? Alimentação ruim, ou seja, um consumo exagerado de gordura, como foi o caso do americano, ou também pode ser um caso genético, tá? Existem pessoas que têm uma genética que propicia você ter um colesterol extremadamente alto, e realmente nesses casos muitos cardiologistas eles prescrevem estatina para poder controlar um pouquinho melhor aí os níveis de colesterol, tá? Então podem ter essas duas causas aí mais comuns. seja, controlar o colesterol. Hoje eu comecei a regrar a minha alimentação. Não é fácil resistir a coxinha, pastel, carnes gordurosas, queijos maravilhosos, mas todo excesso é danoso. E para não morrer de fome, não é preciso morrer pela boca. O que mais mostrou foi carboidrato, né? Interessante. Ou seja, não mostrou tanta carne e tudo mais. Ou seja, quando a dieta carnívora de verdade, tá? A gente está vivendo um tempo que os nomes eles são todos trocados. É impressionante, né? A gente fala de democracia, mas é autoritarismo. A gente fala de amor, mas não tem nada de amor. É só raiva, só ódio. A gente fala de uma coisa, mas na verdade quer dizer uma coisa completamente diferente. Enfim, a gente está vivendo realmente na época do porquinho da Índia, nesse caso. Mas uma dieta carnívora, uma boa carnívora, ela é de baixíssimo risco, porque é justamente o tipo de alimento que a gente deveria consumir na nossa vida, na nossa alimentação de maneira geral, né? Claro, eu faço várias ressalvas, toda vez que eu falo de alimentação carnívora, eu faço várias ressalvas, porque às vezes não é para todo mundo, é uma dieta difícil de fazer, não cabe em qualquer rotina, não cabe em qualquer realidade, existem muitas pessoas que simplesmente não conseguem se adaptar, e existem alternativas, até porque existem sim vegetais, coisas no reino vegetal, que são sim saudáveis, que podem ser aderidas a uma alimentação, uma estratégia alimentar saudável, tá? Eu gosto da alimentação carnívora, mas eu sei que ela não é para todos. A gente vai trazer mais disso em outros vídeos, mas assim, não se deixe levar por esse tipo de bobagem. É por isso que a gente existe, a gente está aqui para poder ir uma camada mais abaixo com relação a todas essas coisas que a gente vê por aí. Por hoje é isso, não se esquece de dar um like, se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.